Bom dia. Bom dia. Bom dia, seja muito bem-vindo. Para quem me conhece, eu sou o Caio, nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. Bom, tá friozinho, mas é muito bom ter você aqui, independente do frio, do sol, da chuva. É muito importante a gente adorar a Deus. A gente está conectado, está em comunhão uns com os outros, edificando uns aos outros. Bom, eu não sei se vocês estavam aqui ou se vocês lembram, uma semana retrasada, a gente viu nas Escrituras um momento que deixou Jesus admirado. E a gente viu que Jesus ficou admirado com a incredulidade das pessoas que cresceram com ele, de pessoas que conheciam a família dele, de pessoas que sabiam onde ele morava, onde ele vivia, o que ele fazia quando ele cresceu. E era muito difícil para ele, as pessoas ficavam admiradas com o que Jesus estava falando, mas no fim das contas, a familiaridade de Jesus gerou uma incredulidade no coração das pessoas. E a gente viu que aquela incredulidade era um orgulho daquelas pessoas, que não queriam, não entendiam, não queriam dar um passo de serem humildes para se aproximar das palavras que Jesus estava falando para elas. E é interessante que isso ficou bem claro em Marcos 6,6, né? Que Jesus ficou admirado com aquela incredulidade do povo de Nazaré. E é interessante porque eu não sei se isso te choca de alguma maneira, Jesus ficar incrédulo com algo, ficar admirado com a incredulidade, na verdade, de algo que estava no coração das pessoas. Isso é interessante. Será que tem mais alguma coisa que deixa Jesus admirado? Além da incredulidade daquele povo de Nazaré, será que mais alguma coisa causou essa surpresa no coração de Jesus, essa emoção no coração dele? Porque como a gente sabe, a surpresa, né, essa admiração, essa surpresa é uma das 6 emoções básicas de um ser humano. E Jesus, vindo numa forma humana aqui, né, ele também ficou surpreso. Assim como nós ficamos surpresos com qualquer coisa. E o ponto é que todos nós temos isso no nosso coração. Todos nós sentimos surpresa. Seja por coisas boas, seja por coisas ruins. Sendo você alto, baixo, magro, preto, branco, velho, novo, você em algum momento já ficou e ainda ficará surpreso com alguma coisa. E aí a gente vai ver hoje o outro lado disso. Então Jesus primeiro fica admirado, surpreso com a incredulidade do povo de Nazaré. Mas tem um outro lado também, porque existe um tipo de fé que também é capaz de deixar Jesus surpreso. Mas tem uma condição dentro dessa fé, que não é uma fé por mérito, mas ela nasce de um coração totalmente humilde. A fé que deixa Jesus admirado é uma fé que é humilde. E antes de avançar, eu quero te perguntar algo, que você reflita em algo. Eu sei que você provavelmente já fez coisas na sua vida. Você já foi muito bondoso, talvez, com uma pessoa ou várias pessoas. Você já foi muito generoso. Talvez você seja uma pessoa que já orou muito também a Deus. Talvez você seja uma pessoa que já sacrificou muito por outras pessoas ou pela própria igreja. E você, em algum momento da sua vida, talvez começou a sentir que Deus estava te devendo algo. Eu acho que por tudo que você fez, ou que você esteja fazendo, você acha que Deus está te devendo, que Deus está em débito com você. Talvez em algum momento você já pensou nisso, você já sentiu que Deus poderia te dar algo mais satisfatório no que você está vivendo hoje, por conta de tudo que você já fez antes. E lá no fundo, você já montou
uma conta de que Deus está em débito comigo? Você, por um acaso, em algum momento já colocou na sua cabeça: nossa, Deus, eu fiz essa coisa boa, eu orei por fulano, eu me sacrifiquei por essas pessoas. Deus, você está me devendo. No fim das contas, eu ainda não recebi tudo o que eu deveria por tudo de bom que eu já fiz. E esse sentimento é muito mais comum do que nós temos coragem para admitir. Isso já passou com certeza no coração de qualquer pessoa. E é exatamente contra esse sentimento do nosso coração que a história que nós vamos ler hoje vai falar aos nossos corações, para confrontar esse tipo de pensamento nosso. A gente vai lá para Lucas capítulo 7, e lá é muito interessante. Tudo que a gente vai ver nessa história vai confrontar todo esse nosso sentimento de que talvez Deus esteja em débito conosco. Lucas capítulo 7 diz assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Tudo isso que está aqui foi o Sermão do Monte. Tudo isso pro povo era muita coisa. Jesus falou de muita coisa naquele sermão. Se a gente olha na nossa Bíblia, esse sermão dura pelo menos uns 2 a 3 capítulos. E ele é muito profundo. E ele traz muitas coisas para qualquer aspecto da nossa vida. E possivelmente ele é o maior sermão pregado na história da humanidade. E quando Jesus termina de falar esse monte ao povo, ele desce do monte com multidões ao seu redor. Ali tinham discípulos comprometidos dele, ali tinham curiosos, ali tinham pessoas que, na verdade, às vezes nem sabiam porque elas estavam ali ao redor de Jesus, mas elas estavam lá. E foi nesse cenário que a fé de um homem encontrou Jesus. Um centurião era um soldado, um oficial de alta patente do exército romano. Ele comandava entre 80 a 100 soldados. Era o coração operacional do exército de Roma. Não era um homem reativo, não era um homem fraco, não era um homem impulsivo. Esse homem era um líder com as maiores capacidades que se poderia ter para essa posição. Ele era um homem confiável, era um homem que sabia dar ordens, era um homem que gostava de ver suas ordens cumpridas. E esse centurião tinha um servo que estava doente. Ele estava gravemente doente. A gente lê aqui que esse servo estava à beira da morte. E a palavra usada para servo aqui é a mesma no Novo Testamento utilizada para escravo. E se a gente pensa, escravos eram tratados basicamente como ferramentas. Se ele está bom, você usa ele. Se ele não está bom, você descarta, você joga fora, você não se importa mais. Mas aquele centurião, não sei por qual motivo, ele se importava com esse servo dele. E isso, querendo ou não, já quebra uma lógica, pelo menos, aqui dentro dessa história. Era um homem que se importava com um escravo, com um servo. E aí, o centurião ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar o seu servo. Consegue notar o que está acontecendo aqui? Um oficial romano que poderia exigir qualquer coisa de qualquer um naquela sociedade, ele vai até os líderes religiosos do povo e pede que eles intercedessem por ele, por meio de Jesus, até Jesus. E eles foram. Por vontade própria, esses líderes religiosos vão até Jesus. E mais do que isso, eles vão até Jesus e falam o seguinte: suplicaram-lhe com insistência, esse homem merece que lhes faça isso.
porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Alguns aqui sabem, outros não, mas que fique registrado que tinha uma hostilidade, um clima horrível entre os romanos e os judeus nessa sociedade, nessa época. Eles se odiavam. E assim, eu falar que eles se odiavam não é dramatizar aquele momento, porque era até mais visceral do que isso. Toda a briga, a rixa que eles tinham uns com os outros. Os romanos desprezavam os judeus. Era ódio dos dois lados. Os judeus se ressentiam amargamente dos romanos, porque os romanos oprimiam o povo, ocuparam a terra deles. Começaram a ditar como eles deveriam viver a vida deles. Era ódio dos dois lados, tanto dos judeus quanto dos romanos. Mas aquele centurião não se deixou moldar por toda essa briga, esse ódio, essa rivalidade, toda aquela cultura, porque era cultural essa briga entre romanos e judeus. É interessante porque aqui os líderes religiosos falam: esse homem ama a nossa nação. Esse ama aqui, o termo utilizado é o termo ágape, que é o mesmo que é utilizado em João 3,16, quando diz que Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho. Um amor incondicional, um amor concreto, é o que significa ágape. Um amor que se demonstra em ações. Não era só uma simpatia desse centurião com a nação, não era só uma tolerância religiosa ou política. Esse centurião tinha um comprometimento real com a nação judaica. Ele tinha construído a sinagoga. E a sinagoga era o centro espiritual e comunitário do judaísmo local. E os líderes religiosos percebiam: esse centurião é diferente, ele é diferenciado, ele é diferente dos outros, ele merece Jesus, que você ajude ele. E o ponto é que aqueles líderes religiosos perceberam que esse centurião foi muito além de qualquer obrigação de ajudar na construção da sinagoga. Por algum motivo, por alguma demonstração de amor, comprometimento, esse centurião transmitiu a esses homens um amor ágape, um amor que se demonstra em ações. Esse centurião romano, por incrível que pareça, genuinamente se importava com o povo judeu. E Jesus concorda em mim. Mas o ponto é que quando Jesus está a caminho de ajudar esse centurião, que na visão dos líderes religiosos merecia aquilo, algo muito inesperado acontece. Quando Jesus estava se aproximando daquela casa, o centurião fez questão de enviar mensageiros com essa mensagem. Jesus então estava indo com eles e já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Vocês conseguem perceber que existe um contraste aqui muito grande? Lembra do que os líderes religiosos disseram? Esse homem merece que lhes faça isso, mas o próprio centurião diz: olha, deixem claro, meus mensageiros, a Jesus, que eu não mereço. O próprio centurião diz: eu não mereço. Ele foi o único dentro de toda aquela cena que tinha uma compreensão de que não merecia aquilo, a ajuda de Jesus. E o ponto é que é exatamente nesse lugar, nesse coração centurião, que a fé verdadeira mora. Aquele homem tinha plena convicção de que Jesus podia
curar o servo dele. Mas ele não presumiu que Jesus era obrigado a curar. Jesus pode, mas ele não é obrigado. E eu não mereço. O centurião fez aquilo que muitos de nós fazemos, não é? Apresentou seu pedido, expressou seu desejo e entregou a decisão nas mãos do Senhor. Ele colocou Jesus no lugar que Jesus merecia ocupar. Vocês conseguem enxergar isso? Que o centurião deixa Jesus exatamente no lugar onde Jesus deve estar? Primeiro reconhecendo que eu não mereço, eu não sou digno, eu não fiz nada do qual o Senhor tenha que pagar algum débito comigo. Mas eu tenho uma necessidade. Deixa eu falar para o Senhor o que eu estou precisando. O ponto é que o centurião colocou seus próprios desejos abaixo do Senhor Jesus. E aí ele continua. E ele explica por que disso. E ele fala, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai. A outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Aquele homem entendia sobre autoridade, sobre liderança. E o ponto é que ele sabia receber ordens e ele sabia dar ordens. Só que ele sabia que com Jesus ele não deveria dar ordens. Ele deveria receber ordens de Jesus. E com certeza ele sabia da fama de Jesus. Ele observava de alguma maneira Jesus. Ele via Jesus multiplicando alimentos, curando os enfermos, acalmando as tempestades, ressuscitando mortos. E ele fez uma conexão muito poderosa, que é a mesma conexão que eu e você precisamos fazer. Se tudo isso que eu vi e que eu ouço sobre Jesus é real, então Jesus tem autoridade sobre toda a criação, sobre tudo que eu vejo, sobre tudo que eu ouço, sobre tudo que eu posso tocar. Jesus é quem tem autoridade sobre tudo o que existe, de maneira física e espiritual, seja visível ou seja invisível. Uma palavra de Jesus é suficiente, mesmo que ele esteja à distância. Olha a compreensão que o centurião tinha do Senhor Jesus. E aquele homem, o centurião, não estava sendo modesto por uma educação, ele estava sendo muito honesto aqui. Ele entendia sobre a autoridade. E ele já tinha visto o suficiente para acreditar que Jesus era o autor da vida. E se Jesus era o autor da vida, bastava que ele falasse para que as coisas acontecessem. É só isso. E aí vem a nossa resposta. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Essa é a segunda vez em toda a narrativa, em todos os evangelhos sobre Jesus, que nós temos a descrição de Jesus como alguém que se admirou com algo, literalmente. Então, entre o povo, parte daquele povo de Israel que via Jesus, que via os milagres que ele estava fazendo, aquele povo cresceu ouvindo as promessas sobre Deus, sobre o Messias que viria por séculos, anos após anos, gerações após gerações. E Jesus diz aqui que não encontrou fé igual a daquele centurião. E lembre-se, romano, ele não era um judeu que estava ouvindo sobre o Deus, o Senhor Criador, o Deus dos exércitos por toda a vida. Ele era romano, de outra cultura, de outro povo. E mesmo assim, foi a fé dele que
admirou Jesus. E não por acaso, aquilo aconteceu depois do Sermão do Monte. Porque vocês lembram do início daquele Sermão do Monte? Olha que interessante, no versículo 3 e 5 de Mateus 5, início do Sermão do Monte, Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. No versículo 5 ele diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Era exatamente esse coração, essas qualidades que aquele centurião estava demonstrando com Jesus. Como era possível um homem de fora de Israel demonstrar mais fé do que aqueles que cresceram ouvindo desde crianças as promessas de Deus? Minha suspeita é que faltava aos judeus, aos homens de Israel que cresceram ouvindo as promessas, faltava para eles humildade. Porque quando falta humildade, falta entrega. E quando falta entrega, falta fé. E aqui eu quero fazer um paralelo, abrir um parênteses. Isso não é aplicável só ao judeu e ao centurião, ao romano e ao israelita. Mas eu quero que você reflita sobre o seu coração. Se está te faltando humildade, se está te faltando entrega, se está te faltando fé, se está te faltando colocar Jesus na posição que ele deve estar, como alguém que não te deve nada, que eu e você somos pessoas que não merecemos nada, e que Jesus deve fazer o que ele quer fazer. Todos nós, com toda certeza, e eu falo isso com muita segurança, já estivemos do lado oposto do centurião, com um coração muito diferente daquele centurião. Todos nós, inclusive eu, já pensei: nossa, eu sirvo tanto, eu estou orando tanto, eu me sacrifico tanto, eu estou doando tudo que eu posso para as pessoas, tempo, energia, dinheiro. Como que Deus pode não me abençoar sendo que eu estou fazendo tudo isso? Seja honesto, não precisa responder sobre isso, mas seja honesto com seu próprio coração. Algum momento você já pensou isso? Você já olhou para o seu coração e se colocou na posição de alguém que merece algo de Deus? Que merece que Ele faça aquilo que você quer? E aí tudo o que a gente está fazendo, e a gente continua fazendo, porque a gente quer aumentar a conta de Deus com a gente. A gente quer continuar fazendo para ser merecedor de que Deus retribua algo para a gente. E quando a resposta de Deus não vem no tempo que a gente gostaria, a gente se frustra. A gente se sente decepcionado com Deus. A gente diminui Deus. Muitas vezes a gente diminui o poder que Deus tem. A gente começa a desacreditar que Deus pode fazer algo. Às vezes a gente fica com raiva, às vezes a gente se afasta de Deus, mas eu preciso ser honesto com uma coisa com você. Se puder ter algo do qual eu gostaria que você se lembrasse desse nosso tempo juntos, é essa frase, que Deus nunca está em posição de dívida conosco. Deus nunca ficará, Ele nunca estará numa posição de dívida comigo ou com você. Não importa o que você deu, o que você doou, o que você fez. Não importa quantas manhãs você acordou cedo para orar. Não importa quantos anos você serviu fielmente. Deus não fica te devendo nada por isso. Sabe por quê? E tem uma razão muito simples para isso. Porque tudo o que Ele nos pede para fazer é uma resposta ao que Ele já fez primeiro por nós. Se tem algo que Deus te pede para fazer hoje, é em resposta, é só uma resposta pelo que Ele já fez por você antes. Foi Deus que nos amou primeiro.
Foi Deus que entregou o próprio Filho por nós. Quando a gente serve, a gente não está aumentando a dívida no nome de Deus conosco, mas a gente está respondendo com amor, com gratidão a uma dívida que nós nunca conseguiremos pagar. Honestamente, nós estamos em débito com Deus. E esse é o coração da coisa. Talvez você esteja aqui hoje passando por uma situação difícil, e eu entendo isso. Você talvez tenha orado por anos por alguém que ainda está afastado de Deus, ou que ainda não voltou para Deus. Eu tenho passado por isso hoje. Eu tenho passado isso com a minha família. E é difícil para mim, porque cada vez mais parece que eu vejo que eles não se movimentam para mais perto de Deus. E isso me deixa aflito. E isso é difícil. E às vezes eu penso, será que vale a pena fazer tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou sacrificando? E isso é difícil. Às vezes você está pedindo pela saúde de alguém que você ama muito e a cura ainda não veio. Às vezes você está lá se dedicando para que essa pessoa seja curada, que ela tenha mais saúde, que ela tenha uma boa solução para o quadro clínico dela, mas isso ainda não aconteceu. E às vezes parece que tudo vai piorando, vai ficando pior, e cada vez mais você está perdendo essa pessoa. Às vezes você está servindo fielmente há tanto tempo aqui na igreja, as pessoas ao seu redor, e a resposta de alguma coisa que você quer ainda não veio. Talvez um relacionamento que você tanto quer, e você até quer um relacionamento para honrar, glorificar a Deus, e isso ainda não vem, e a sua intenção é tão boa, e dói em você, e dói no seu coração que isso ainda não chegou. E eu quero dizer, tudo isso que eu citei, tem muitas outras coisas, é legítimo a dor que você sente por isso. É uma dor legítima. Ela está no meu coração, está no seu coração. É difícil. Mas o problema é quando o nosso orgulho entra em cena. Quando ele transforma nossas boas ações em um argumento de barganha com Deus. Sabe, quando a gente joga isso na cara de Deus, Deus, eu já fiz tanto, e agora, quando será a minha hora? É como se a gente dissesse para Deus, Deus, eu estou me sacrificando, você não está vendo qual é a hora que o Senhor vai me retribuir? Qual é a hora que o Senhor vai pagar a sua dívida comigo? Então, a gente deixa de lado a esperança, a fé, a entrega. E a gente assume uma postura de cobrar Deus. Quem aqui nunca esteve nessa posição de cobrar Deus? Mas não é assim que as coisas funcionam. Eu quero que você reflita em algo e pense em algo sobre fé e humildade. Porque a fé, ela diz, Deus, eu creio que o Senhor pode fazer qualquer coisa. Isso é fé, não é? Acreditar que Deus pode fazer, que Deus pode retribuir, que Ele tem poder e capacidade para isso, para qualquer coisa. Isso é fé. Mas a humildade, ela caminha do lado da fé, ela precisa caminhar do lado da fé. E ela acrescenta, mas mesmo que o Senhor não faça do jeito que eu estou pedindo, eu permanecerei confiando no Senhor. Essa é a conta, é a equação que nós precisamos ter. Fé com humildade. Deus, eu creio que o Senhor pode fazer qualquer coisa. Mas mesmo que o Senhor não faça do jeito que eu estou pedindo, eu permaneço confiando no Senhor. São as duas coisas juntas que podem produzir algo poderoso no nosso coração. Não exigência com Deus, não cobrança com Deus, mas esperança. Em Salmo 5, versículo 3, diz, de manhã
Ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Esperança, não cobrança. Cada resposta a uma oração que eu e você fazemos é um presente de Deus. Não é um pagamento de dívida. Não é um direito que nós temos. É um presente quando Deus responde a uma das suas orações. Não é obrigação de Deus, inclusive, responder a nossa oração. É bondade de Deus. É misericórdia de Deus. É o Deus que quer ser encontrado por mim e por você. Isso nos coloca diante de duas escolhas que a gente pode fazer. A primeira é sair dessa oração, desse momento que a gente ainda não recebeu aquilo que a gente gostaria, a gente sair dali frustrado. E a gente começar a viver uma vida frustrada e ingrata com Deus. Porque a gente serve a um Deus que não aceita ser cobrado. É injusto cobrarmos Deus. E tem a segunda opção, que é eu e você nos humilhar diante desse Deus e nos aproximar dele com esperança, com fé, com humildade. A pessoa humilde, ela não para de pedir. Ela continua orando, ela continua batendo na porta de Deus, mas ela entende que a resposta que ela vai obter de buscar a Deus é uma prerrogativa de Deus, que Ele sempre age pelo que é melhor para nós. Deus nunca age de acordo com a nossa vontade apenas. Lembra que Deus sempre age de acordo com o que é melhor. E honestamente eu escolho essa segunda opção. Eu quero viver essa segunda opção. De ir até Deus com humildade, com esperança, com um coração humilde. Sem achar que eu mereço algo. Sem achar que eu tenho direito por algo. Sem achar que o que eu faço cria um débito de Deus para comigo. Não, não é essa a intenção. Aquele centurião tinha uma fé que deixou Jesus admirado, uma fé que combinava convicção com humildade, que sabia o que Deus podia fazer, sem presumir que Deus seria obrigado a fazer aquilo. Deus, você não é obrigado, você não me deve, eu não mereço. E o ponto é que eu e você podemos viver assim. Então, eu quero deixar para você um desafio nessa semana. Eu quero que você escolha algo para orar. Eu quero que você escolha algo. Não é algo vago. Escolhe algo concreto, algo que tem um objetivo, algo claro, algo que dá para se definir e ser muito sincero e honesto com Deus. Eu quero que você separe isso e você apresente, comece a apresentar esse pedido a Deus em oração. E eu quero te pedir que você tenha a fé e a humildade de orar de forma consistente por isso, por 30 dias seguidos. Será que a gente tem essa humildade, essa fé, de aprender a ter esperança, mesmo que isso não aconteça, mesmo que a gente vai orar muito, a gente vai orar 30 dias por essa coisa, é a sua coisa com Deus. Mas você tem essa humildade, essa fé de orar por 30 dias seguidos por algo. E eu acho que o ponto maior não é nem de que isso é uma forma para que você receba isso, mas é o ponto de treinarmos o que é esperança, o que é não achar que Deus está devendo algo para a gente, não achar que nós merecemos, mas que Deus continua sendo Deus, se Ele fizer ou não fizer. Muito bom, cara. Jesus nos ensinou a pedir. Ele fala, bata e a porta será aberta. Quem é o pai que o filho pedindo pão lhe dará uma pedra? Se você não pede nada a Deus, você está desobedecendo ao próprio Jesus, que falou para a gente pedir e orar a Deus o que a gente precisa. Então peça
com fé, com humildade, com convicção. E compartilha o seu pedido com alguém que você confia. Compartilhe com essa pessoa esse pedido aqui que você vai fazer. Compartilha com uma pessoa da sua confiança. Coloque-se numa posição de conversar com essa pessoa como está sendo o seu coração diante desse desafio. Como você está ficando? Você está ficando numa posição de que merece e que deveria receber? Ou você está numa posição humilde de que Deus pode fazer ou pode não fazer? O que eu quero para nós aqui como igreja é sermos um povo que ora, um povo que tem fé, um povo que também é cheio de humildade. Já imaginou Jesus olhar para essa nossa igreja e dizer: eu estou admirado com a fé daquele povo? Como você se sentiria se Jesus olhasse para nós e falasse, sussurrasse aos ouvidos de Deus, porque Ele está sentado à direita do trono de Deus, e dissesse: Pai, eu estou admirado com a fé daquele povo. Eu quero isso para mim. Eu quero que Deus olhe para mim e se admire, e que Jesus se admire com a minha fé e com a minha humildade. E eu quero isso para você também. Vou fazer uma oração. Deus, Pai eterno, poderoso, obrigado, Jesus, obrigado, Pai, obrigado pelo Espírito Santo, obrigado porque o Senhor é poderoso para criar, para fazer qualquer coisa, Deus. Deus, eu oro para que o nosso coração entenda que nós não somos merecedores, que o Senhor não tem uma conta de débito com a gente, que nós podemos criar esperança. E ter esperança não é ter argumentos para barganhar com o Senhor, mas ter esperança é confiar de que o Senhor sabe o que é o melhor para nós. Deus, por favor, nos ajude a encontrar o caminho que vai nutrir a nossa fé, nossa humildade, que vai nutrir o nosso coração com aquilo que é a sua vontade. Deus, eu oro para que nós tenhamos fé de orar por algo por 30 dias. 30 dias que vai ser um sacrifício, vai ser difícil, mas o ponto é que esses 30 dias de sacrifício não é uma garantia de que vamos receber, mas sim para que a gente aprenda a ter uma humildade diante do Senhor, a pedir ao Senhor, a ter mais fé, de saber que a gente pode bater a sua porta, de saber que a gente pode se aproximar do Senhor, que a gente pode viver algo que vai elevar a nossa fé. Porque até mesmo quando nossas orações não são respondidas como a gente deseja, isso nos ensina algo sobre a nossa fé. Nos ensina sobre humildade, nos ensina sobre o seu amor, de que o Senhor é soberano e sabe o que é o melhor para nós. Eu oro para que o Senhor, de alguma maneira, possa algum dia olhar para mim, olhar para os meus irmãos aqui, para os meus amigos, e se admirar com a fé que nós vamos construir. Amém. Estamos nesse caminho, estamos nesse processo, e obrigado, porque as dificuldades, eu acredito, têm ajudado a gente a fortalecer a nossa fé, como diz na tua palavra em Tiago 1. Obrigado por tudo, fique com o restante do nosso culto e com a fé de cada um aqui. Que um dia seja uma fé que te faça se sentir admirado, assim como esse centurião teve. Obrigado por tudo, somos gratos ao Senhor e nós não merecemos nada. A dívida quem tem é a gente para com o Senhor, Deus. E obrigado pela sua misericórdia e sua bondade. Então, em nome de Jesus, que oramos e agradecemos.